A gente segue falando, viu, sobre o acordo de cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza, agora com o Rodrigo Amaral, que é professor de Relações Internacionais na PUC São Paulo, especialista em política internacional no Oriente Médio. Professor, muito obrigada por essa entrevista, agradeço o senhor estar conosco. Bom, tem muita gente que chega nessa última hora, a gente já falou muito desse assunto, mas eu peço que o senhor dê uma geral, né, uma visão geral do que significa, depois de mais de 400 dias, finalmente, o anúncio dessa primeira fase de cessar-fogo entre Hamas e Israel, professor. Boa tarde, obrigado aí pelo convite mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui da CNN. Bom, hoje para falar de um tema um pouco melhor, né? Quase todas as vezes que eu estive aqui com vocês foi mais para repercutir o adensamento, a intensificação da conflitualidade, né, em Gaza. E nesse momento a gente fala pela primeira vez, né, como bem disse aí, desde outubro de 2023, em um cessar-fogo que, pelas perspectivas, né, de todas as partes, espera-se ser o início de um processo para um acordo de paz devido, né, e para a discussão, finalmente, que é a discussão mais esperada a respeito da autonomia palestina, né, da criação de um Estado palestino de fato. Então a gente está nesse momento, que é um momento bastante celebrado, né? Imagens já chegam de Gaza, imagens já chegam da Cisjordânia, imagens chegam de Israel, e a perspectiva é positiva da população, e acho que esse é um ponto bastante interessante, né? É um acordo que, em princípio, o Hamas, né, retornaria aos israelenses algo em torno de 33 sequestrados, lembrando aí que o número total de sequestrados gira em torno de 90 a 100 pessoas. Espera-se que existam vivas, né, algo em torno de 60. Né? Nessa primeira fase seria o retorno de 33. Em troca, Israel libertaria centenas de palestinos que foram presos ao longo desses mais de 400 dias de conflitualidade, iniciaria um processo de retirada de tropas. Isso encaminharia a possibilidade da entrada de recursos humanitários, que estão sendo esperados desde o início da guerra, né? Acho que esse é um ponto fundamental, destacar que Gaza vive num estado sufocante, né? No sentido geral, de falta de acesso a saneamento básico, água, alimentos, então isso abriria essas portas. E, por outro lado, permitiria o início de um processo de retorno, né, de parte da população daquele território, que é um território relativamente pequeno, mas ela é densamente, sua população ela se concentra bastante na região norte, região essa onde os palestinos tiveram que migrar para o sul de Gaza. Então existe uma expectativa aí grande de retorno dos cidadãos da cidade de Gaza e do norte de Gaza, seriam essas duas regiões aí do norte desse território, né? É um momento bom, né? Acho que é um momento muito positivo, em que existem alguns oportunistas, eu vou usar esse nome, né? De uma maneira, acho que a mais leve que eu posso dizer, que vão tentar aclamar que esse é resultado da atuação diplomática dos Estados Unidos. Eu não vejo dessa maneira, né? A administração Biden fala um pouco sobre isso. Donald Trump imediatamente também já tuitou sobre isso, né? Já falou, não é mais Twitter, né? O X já falou isso nas redes sociais, que ele olha isso de perto nesse momento em que ele se torna presidente dos Estados Unidos. Então, existe um certo oportunismo ali nesse momento, né? Mas fato é que esse é um acordo estabelecido. Eu diria que dois atores fundamentais para a sua consolidação em termos de Estado são os atores regionais do Oriente Médio mesmo, né? Seriam aí o Catar, principalmente, e o Egito, né? Seriam as duas partes principais que tiveram em diálogo, principalmente, né, acesso
as lideranças do Hamas para se pensar em caminhos para esse cessar-fogo. E aí esse é um ponto fundamental. Esse cessar-fogo ele tem um desenho inicial já pré-estabelecido, pelo menos desde janeiro do ano passado, né? A gente teve ali mais ou menos em 5 de maio de 2024 a consolidação de um cessar-fogo muito parecido com esse que nós vemos agora em janeiro, né, de 2025. Já no dia seguinte, no dia 6 de maio, as lideranças do Hamas falaram que estariam de acordo com esse cessar-fogo, mas dentro das lideranças israelenses isso não foi encaminhado naquele momento, né? Inclusive até dizem que no backstage a administração Biden pressionava em direção a um cessar-fogo, porque isso inclusive seria importante para a corrida eleitoral que vinha, né, ano passado nos Estados Unidos, né? Então bastante celebrado. Dentro de Israel, esse é um ponto importante também, já houve uma manifestação que eu considero bastante importante, né, do Yair Lapid, né, que é o líder da oposição política israelense, né? Ele fez uma manifestação agradecendo todas as partes que conseguiram concretizar esse cessar-fogo, particularmente falou do Catar, do Egito e dos Estados Unidos, evidentemente, que é o grande parceiro de Israel, mas em nenhum momento ele menciona o Netanyahu, né? Então é interessante observar, e esse é um ponto importante, essa crise política e econômica já faz um tempo, mas política latente dentro do Estado de Israel, né? Eu acho que de forma resumida é isso.